Olá, graça e paz. Hoje nós vamos falar a respeito da lei da semeadura e da colheita. Existe uma lei espiritual que rege a vida humana no tocante ao dar e receber. É um princípio divino que está oposto na natureza pela semeadura e colheita. Em 2 Coríntios capítulo 9, Paulo usa a figura de plantar e colher para expressar como funciona a dinâmica dar-receber no reino de Deus. Existe essa dinâmica, né? Você dá, você recebe, eu falei ontem aqui, nunca é na mesma proporção, mas é num comparativo. Aquele que dá muito, recebe muito. Aquele que dá pouco, recebe pouco. Isso é justo, não é verdade? Nós precisamos entender isso, essa justiça que está por trás e esta lei, este princípio. Essa passagem em 2 Coríntios capítulo 9 não está falando sobre dízimos, mas sobre doações aos irmãos necessitados em Jerusalém. Todavia, as verdades sobre dar e receber se aplicam a qualquer oferta ou doação que seja feita com amor, e isso também inclui o dízimo. 2 Coríntios capítulo 9, versículos do 6 ao 11 diz: "E isto afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus." Podemos extrair princípios valiosos, ensinamentos espirituais tremendos da leitura desse texto. Primeiro, Deus dá semente ao que semeia. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, como vimos, tudo que temos vem de Deus. A Bíblia diz que Ele é quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. O apóstolo Paulo, quando está pregando em Atos, capítulo 17, versículo 25, ele fala sobre isso. Então, portanto, a semente ou oferta só damos porque Deus nos deu primeiro. Toda e qualquer oferta, toda e qualquer doação que nós só fazemos porque nós temos aquela posse, nós temos aquela oferta, nós temos aquele recurso. E nós precisamos entender que tudo que nós temos, só temos porque Deus nos abençoou. Amém? E nós precisamos entender isso. Isso vai gerar no nosso coração gratidão. Então, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Já no versículo 6, Paulo diz: "Isto afirma aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará." Então veja que é proporcional. Nós sempre colhemos a proporção daquilo que plantamos. Qual é a colheita que você quer ter? Não é você que estabelece isso. Quem estabelece o tamanho da colheita que você vai ter é a quantidade de sementes que você plantar. A clareza do princípio dispensa comentários. Da mesma forma que em uma semeadura natural colhemos pouco se semearmos pouco, acontece na espiritual também. Tudo o que plantamos é certo que colheremos. Gálatas, capítulo 6, dos versos 7 ao 10, Paulo diz: "Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Pois o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé."
Então, Paulo está falando aqui sobre nós fazermos o bem, sobre nós ajudarmos, amém? A todos, mas ele diz, principalmente aos da família da fé, ou seja, aos irmãos. Nós precisamos nos ajudar mutuamente. Por que é que nós nos reunimos como igreja? Se não para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ao amor a Deus, ao amor uns aos outros, a servir a Deus, a servirmos uns aos outros, fazermos a obra de Deus, isso nos levará a ajudar a todos, mas principalmente aqueles que fazem parte da família da fé. Um outro princípio é que a colheita sempre será maior do que a semeadura. Já vimos no versículo 6 de 2 Coríntios capítulo 9, que a quantidade que semeamos nos dá uma colheita proporcional. No entanto, vale frisar que a proporção sempre é em número bem maior do que o que semeamos. Sempre colhemos em uma estação diferente da que plantamos. Gálatas 6,9 diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Muitas vezes, algumas pessoas, elas plantam hoje, querendo colher amanhã. Nenhuma semeadura, nenhuma plantação é assim. Mas nós precisamos não desfalecer. O que é isso? Parar de plantar. Nós precisamos estar constantemente plantando. E o que nós recebemos como salário, existe parte que é semente, existe parte que é pão. O pão é para alimento. A semente é para que haja um plantio. Amém? Para que nós possamos semear. Os Salmos 1 e o verso 3 diz, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Ele quem? O homem que teme ao Senhor. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer está na palavra do Senhor. Nenhum semeador planta com expectativas de colher no mesmo momento. Sempre há um tempo de colher. Precisamos ter paciência e não desfalecermos. Então, aquele que confia no Senhor, o texto diz aqui que ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. A colheita daquilo que plantamos tem um devido tempo. E nós precisamos entender isso. Porque as folhas desse homem que tem no Senhor o seu prazer, elas não murcham, e diz, tudo quanto ele faz será bem-sucedido. E a motivação por trás de dar sempre deve ser o amor, não a necessidade da pessoa. Até mesmo no dar, nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito. Nós não podemos fazer isso como algo natural, humano. Não, é algo que o Espírito Santo vai nos conduzir a fazer. Amém? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Tudo que Deus espera que nós façamos em nome dele, ele espera que nós façamos com um coração alegre, com um coração grato, não como barganha, não com tristeza, não constrangido, mas de coração. É muito importante nós atentarmos para isso, que a motivação por trás do dar sempre deve ser o amor, nunca a necessidade. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3, diz, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Muitas pessoas esperam ver a necessidade dos irmãos ou da igreja para que decidam dar algo, para que decidam fazer alguma coisa. Contudo, a Bíblia recomenda que a oferta não seja dada por necessidade, muito menos com tristeza. A motivação para dar sempre deve ser o amor, e o amor doador com alegria, em obediência à palavra de Deus. Amém? Se esse vídeo está te alcançando e está te abençoando, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Fazendo assim, você vai nos ajudar a levar o conhecimento da palavra de Deus a mais pessoas. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.